Gente, hoje nós vamos começar mais um Casa Viva apresentando um ateliê de trabalho. Um ateliê meio casa também, que eventualmente ele pode servir aqui de moradia, né, Jorge? É verdade. Olha, a gente vai apresentar hoje o ateliê de Jorge dos Anjos. Eu tenho certeza que muita gente já conhece o trabalho do Jorge, porque o trabalho do Jorge já rompeu fronteiras há muitos anos e está aqui presente em muitas casas, em muitas praças. Olha que importante. Está aí livre para a gente ver e admirar, né? Sem ter que entrar em nenhum lugar, sem ter que conhecer ninguém, nas praças, para todo mundo tem direito a ver e conhecer um trabalho genuíno, um trabalho com muita essência, um trabalho com as nossas raízes e um trabalho que assim, eu sou fã e sei que ele tem uma legião de fãs por causa do tanto que esse trabalho evoluiu, né, e cresceu aí ao longo do tempo. Se apresenta aí para nós, Jorge. Primeiro, assim, esse sorriso maravilhoso aqui, essa pessoa ímpar que eu estou tendo o prazer de entrevistar para vocês hoje, tá? Eu já o conheço há muito tempo, esse ateliê também aqui eu já conheço há muito tempo, apesar de ser um ateliê vivo, né? Cada dia que a gente vem aqui ele está de um jeito, né, Jorge? Hoje nós estamos, coincidentemente, nós estamos terminando uma reforma. Então, está o ateliê mais limpo que podia ser, que ele normalmente ele não tem essa limpeza toda, mas como ele está sendo cuidado esse período todo de pandemia, nós estamos cuidando, pintando, arrumando e tal, hoje ele ficou pronto. Muito bacana. Então nós estamos inaugurando, na verdade. Que ótimo para nós, que ótimo para o Casa Viva e para os nossos telespectadores aí, né? Espectadores. Essa casa, esse ateliê, porque essa casa foi construída para as esculturas. Então eu tratei esse espaço, não é meu, é das obras. Então ele foi pensado para as esculturas, espaço para trabalhar, para pensar, para refletir. É um espaço de fato vivo, porque é um lugar que você trabalha muito, mas que também você pode descansar. Prazeroso. Você relaxa, você tem... o espaço ele é cuidado em todos os sentidos para a gente ter um certo prazer no trabalho, né? Porque esse de fato é o grande prazer da minha vida. Com certeza, e também porque o seu trabalho ele é prazeroso, mas ele é um pouco pesado, né? Porque você lida com materiais que são pesados no sentido real da palavra, né? Então, assim, ele trabalha com ferro, ele trabalha com pedra-sabão, ele trabalha com pinturas, telas e trabalha com materiais mais inusitados. Ele estava me mostrando esse trabalho aqui, que eu de cara já fiquei encantada, só imaginando, vendo ele preso numa parede, descendo como um tapete. Então eu comprei isso num ferro velho e desenhei e recortei. É muito pesado, você tem aqui mais de 400 quilos. Quase 600 quilos deve ter aqui. Sem falar peso. Que ele tem uma moldura numa ponta, na ponta de cima e no final, uma moldura de ferro. Então, assim, ele já falou que isso aqui só com muque, né? Só com muque. E eu, quando ele tem enrolado assim, eu sempre digo que isso aqui é o autorretrato. É um autorretrato. É o meu autorretrato. Porque você olha por fora, você não vê muito, mas na hora que você vai desenrolando, você vai Ótimo! Gostei do paralelo aí. Muito bom, Jorge. E ela foi já exposta, já fiz há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. Eu teve uma exposição no Palácio das Artes, depois eu expus ela em São Paulo, no Museu Afro Brasil. Numa mostra 2 anos atrás. Ô Jorge, a última mostra que você fez foi nos Estados Unidos, não foi? Foi no Museu da Pensilvânia. Na abertura da exposição dele na Pensilvânia, ele estava vestido a caráter. Ele estava vestido com... Era um terno, né? É uma jaqueta. Era uma jaqueta? Uma jaqueta assim. Com o desenho dele. Então estava assim, emblemático, estava super legal. Né? Fez sucesso danado, o povo ficou assim. Eu vi lá no Instagram, Jorge, onde que tem dessa jaqueta? Eu quero uma jaqueta dessa. Todo mundo lá me perguntava. Me parava me perguntar. Eu queria saber das obras, mas e a jaqueta? Se você tivesse levado um tanto de jaqueta, ia ter sucesso. É isso aí, muito legal. Gente, como aqui é um espaço muito grande, a gente vai mostrar o que a gente pode, né? O que vai dar dentro do tempo aqui, porque tem muita coisa para mostrar e vamos contar mais um pouco de
de história e saber um pouco mais sobre a trajetória do Jorge, tá? Ah, que coisa espetacular. Ah, eu sou fã da... Nossa. A gente, Jorge, é representante aqui em Belo Horizonte. O meu filho é representante nacional. Eu aprendi a pensar, aprendi a trabalhar a questão visual, a questão mesmo com o concretismo. Eu fui aluno do Amilcar de Castro, então foi com ele. Eu sempre digo que ele que me deu o Régua e Compasso. Então é um dos meus pilares. É o concretismo. Como eu vim dessa vertente, uma das minhas bases é essa, então vira e mexe eu estou trabalhando e encontrando os mesmos, passando pelos mesmos lugares, né? É verdade. Claro, com certeza. A fonte é uma, né? E aí você extrapolou para... Deixa eu pegar uma coisa ali, que é um pouco, só para ilustrar. Claro. Esse é um projeto que eu já fiz há algum tempo com feltro e costurado e queimado. Já expus em alguns lugares, na Bélgica, expus na Alemanha, aqui em Belo Horizonte, no Rio também, em São Paulo. E isso aqui foi feito de alumínio, porque eu gostaria de fazer isso aqui num grande formato. Mas ele tem a mesma... Olha que lindo! É uma mesma ideia, assim, vamos dizer que o pensamento é o mesmo. Só que isso aqui é como os brinquedinhos que a gente fazia quando era criança, com serpentina. Ah, aquela dobradura que você fazia dobrando para lá, dobrando para lá, dobrando para cá. É exatamente isso. E aí você abriu e... Isso aqui, quando você junta e faz no metal, que legal. Isso vira um volume, assim, que eu acho que é muito... Ele rígido, né? Que é mais ou menos como isso aqui, ó. É a escola, né? Tá dentro dessa mesma escola, vamos dizer assim. Claro que aqui a genialidade é... Pô, Lígia Clark é nossa mestra, né? É isso aí, Belo Horizontina, né, Jorge? A gente, eu esqueci de falar, o Jorge é de Ouro Preto, viu? Então, assim, o que ele tem dentro dele, só ele que sabe, porque é uma carga muito grande... né, de passado, de história, né, Jorge? Ter nascido em Ouro Preto e conviver com o barroco muito perto, de estudar, de ver as igrejas, e eu comecei a estudar isso muito cedo, então isso aí me ajudou muito. Eu tinha muito interesse pela história, pela arte barroca, por Aleijadinho, pela arquitetura. Então isso entrou assim, realmente faz parte da minha formação. É a nossa origem, né, Jorge? É o que a gente traz dentro da gente, né? E assim, a origem colonial, essa história toda, né? Então, assim, eu acho que quem nasce em Ouro Preto, quem vivencia... acho que até quem nasce no interior, porque eu que sou de Sabará, que também tem as mesmas características, né? Uma cidade que também foi muito importante, né? Então, assim, eu acho que a gente fica carregado com essa história, tem muita curiosidade, quer saber e não se contenta, porque foi tudo muito rico, né? É passado, mas tá aí dentro da gente, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, mas a pessoa é um gênio, hein? Como é que ela pensou isso? Gente, a arte é trabalho, a arte é um exercício. Então, o Jorge vai mostrar para nós, eu estou aqui com um protótipo de uma obra no papelão, e ele vai mostrar para nós aqui mais ou menos como é que se cria uma escultura dessa tão bacana, né? E que ele faz desse tamanho que às vezes... na realidade, vai estar numa praça pública, não é isso, Jorge? Porque ela pode estar aqui, mas ela tem 2 metros. Ela foi pensada para ser um grande formato. Mas isso foi muito engraçado como que começa, porque um dia eu cheguei aqui, estava aqui com minha filha, aí eu fiz passei num desses mercadinho que faz um lanche, no McDonald's e tal, aquele negócio. Então eu comprei um lanchinho. Pegou aí a caixinha. Chegou aqui, veio na caixinha, eu peguei a caixinha depois que ela lanchou
Eu peguei a caixinha, amassei assim, joguei assim para ele cair no lixo. Caiu fora, eu fui lá e falei, gente, deu uma dobra engraçada. Aí eu peguei essa dobra, comecei a estudar o que tinha acontecido, porque ela ficou uma coisa assim, mais ou menos... Aí eu comecei a acertar a dobra. Depois que eu acertei essa dobra, eu vi que tinha dado um resultado assim engraçado. Eu tirei as paredes, né? Recortei as paredes. Então aí nasceu a escultura. Depois eu fiz ela com quadrado certinho, porque ela vem meio trapézio assim, porque é para caber, para conter o lanche. Eu tô imaginando aqui, você tá falando, eu tô imaginando. E aí virou a escultura. Depois que eu fiz ela desse jeito aqui no papel, eu construí ela na chapa. Então eu fiz ela de chapa fina. Fantástico, gente. E essa chapa fina depois, desse formato, virou com 3 metros de altura. Olha pra vocês. E essa peça hoje, ela foi vendida em São Paulo, tá já com colecionador e tudo. Aí depois disso aqui, que eu tinha chegado nesse resultado, aí eu peguei também um outro quadrado, e em vez de amassar daquele jeito, eu peguei uma aresta e botei para dentro. Então deu essa outra ideia, que é uma variação dessa. E um dia, muito tempo depois, eu coloquei isso dessa maneira, até em cima dessa mesa mesmo, e aí apareceu o reflexo lá. Na hora que apareceu o reflexo, eu pensei, vou fazer outra peça. Eu botei ela em cima do espelho e fiquei olhando lá. E exatamente o reflexo dela era a mesma peça lá dentro do, né? Então nasceu essa aí. Nasceu essa, porque gente, que loucura. A parte de cá dessa que veio para dentro juntou com a parte que vai para dentro da outra e formou de novo o quadrado ou o cubo. Então aí nasceu essa outra obra. Gente, olha o processo de criação, como é que funciona. Não é simples, né? Até para a gente valorizar os artistas, para a gente conhecer a forma de trabalho de um escultor. Muito interessante essa explicação que ele deu. Começa de uma coisa banal, né? Uma coisa que caiu fora do lixo. Mas para chegar nisso aqui, são várias etapas. Fantástico. Adorei, Jorge. É porque a gente, às vezes, fica procurando. E, às vezes, você não encontra. Você está procurando e, muitas vezes, você não sabe muito bem o que você procura. Mas, muitas vezes, você não está procurando e encontra. acha. Que ótimo. É isso aí. Quando você menos espera... Tem uma coisa na sua mão. Está ali. É isso aí. Aqui é o estudo do portal da Pampulha, né, que todo mundo conhece. Quem não conhece, faz favor de observar, porque é emblemático para a cidade, está super bem colocado, né, Jorge? Ficou muito bonito, né? Quantos metros que ele tem de altura, você sabe? 6 de altura por 5 de largura. É um super portal, é maravilhoso. Portal da memória. Ah, chama assim? É o portal da memória. Ô, Jorge, você tem uma explicação para dar para esse tipo de forma, assim, ou não? Isso é uma coisa inusitada? Eu falei de um fundamento meu que é o concretismo. Que é um dos meus pilares. Sim. O outro pilar, ele tá ligado, ele tá relacionado com as minhas raízes africanas, com a memória afro. Isso. Então, com a minha, de fato, com minhas raízes. Ascendência, com a sua ascendência. Então, nesse caso aqui, do portal, ela, de fato, eu estou ali trabalhando exatamente com essa questão. Entendi. Com essa questão. Então, não tem uma ideia de concreto, mas de concreto de verdade, é uma própria maneira de trabalhar. O próprio jeito a forma recortada, a forma seca recortada, a estrutura, ela é estruturada, ela não tem muito enfeite, então a matéria. É muito interessante, gente, porque o Jorge, ele não precisava assinar os trabalhos dele, né? Eles têm uma marca registrada. Você olha e fala, esse é um trabalho do Jorge dos Anjos. Muito raramente a gente não reconhece, né, Jorge? Muito interessante isso.
Aquela ideia, por exemplo, daquele cubo, aquela construção, ela está ligada lá. E essa já é o outro, ponto assim, onde que, de fato, eu me apoio. Porque quando você vê uma escultura em pé, você precisa de 3 pontos de apoio. Ela com 3 pontos de apoio, você faz em qualquer tamanho, se ela tiver 3 pontos, ela fica em pé. É o suficiente. É isso. Então são aqueles pontos, de fato, que no meu trabalho eu preciso deles. Esses são os pontos. Gente, nós estamos com um pouco de dificuldade, né? Porque a gente tem um tempo limite de saber o que nós vamos focar, porque o assunto é muito grande, né? E além, a gente tem esse terraço aqui maravilhoso, que eu nem sei o que eu olho primeiro, né? Com muitos protótipos, a maioria é protótipo, né? É, porque quando eu faço aquele formato pequeno, em papel, depois eu faço um pouco maior, que já tem aqui mais ou menos 50, 60, 70 centímetros, aí já faço com material de fato, aí já é o corte feito no aço, a gente estuda a dobra, se tiver a curva é a curva, você faz todos os estudos. Para ver se tá viável, totalmente viável. E a partir daqui você já faz do tamanho grande. Mas tem coisas, por exemplo, que eu nunca realizei, formatão. Essas 3 peças eu já fiz elas maiores, com 3 metros de altura. Eu já fiz essa com mais ou menos 3 metros, que tá lá na Inglaterra, que é uns colecionadores compraram e foi feito lá, cortado e montado lá mesmo. Olha que legal. E agora nós vamos fazer com 5 metros de altura para a Faculdade Dom Helder Câmara. Aqui era um lugar que estava abarrotado de obra. A gente não conseguia andar. Aí um dia eu morava aqui. Aí quando eu mudei, eu falei assim, vou mudar isso aqui, porque eu precisava de espaço, precisava de lugar mais limpo, mais calmo, mais sem... E precisava, depois eu descobri que eu precisava de água também. Lazer. Porque o aço é muito duro, é muito quente às vezes, muito barulhento, tudo, o trabalho. Aí eu pus aquele banheirão ali, que é para ter relação com a água, para ter o relaxamento, para ter o barulho da água, para ter a coisa calma e resfriar um pouquinho essa... E aquelas caixas lá, Jorge? Não conheço, aqui não. São esculturas que eu fiz também já tem mais de 15 anos, quase 20. O Amilcar falava que não podia ser oca, que a escultura, que a obra, ela não podia ser oca. Isso é em contraponto às esculturas de bronze, né? Ele defendendo a matéria. Então eu acabei que eu fiz essas peças e elas são de fato ocas, mas eu deixo a abertura nela para você ver que ela é vazia. Então, para mim é uma coisa ao vazio. Você faz você percebe o vazio nela. Vazio. E aí eu dediquei ao Amilcar e ao Elio Maia, que são 2 amigos que na época tinham falecido. E que de fato esse vazio é o vazio existencial, né, que a gente tem. Então você vê através das fendas, né? Muito lindo, muito interessante. Então isso tem a ver com esse esse pensamento. Isso. Então aqui eu desenho, pinto, e é um espaço onde eu coloco as coisas assim para ver também, que você precisa de um pouco de limpeza para ver as peças, ver o que você fez, ver a produção. Ai, que linda essa parede, hein, Jorge? Essa parte de cima é onde que eu faço, minha reserva técnica, onde que eu guardo tudo, fica lá. E às vezes eu vou fazendo dependendo do que eu estou produzindo, eu tiro tudo da parede e vou me orientando pelas coisas que eu vou fazendo, eu ponho aqui para ir pensando, para refletir. Claro, sim. Gente, eu conheci o Jorge pessoalmente, não um trabalho que eu já conhecia antes. Há mais ou menos uns 16, 17 anos, quando uma sobrinha quis comprar um trabalho daquele pote. Só que não era assim, porque o vaso de flores, recortado, né? Que era um trabalho maravilhoso, né, Jorge? Você fez muito, né? Eu fiz um bocado,
Então foi assim que eu te conheci, porque ela não sei como arrumou um contato e veio aqui para comprar a peça com você. Você lembra disso, a Karina? Nossa, lembro sim, lembro da Karina, lembro. E o trabalho tá lá lindo no apartamento dela que ela tem no Rio, então foi assim que eu te conheci, né? Aí eu vim aqui pela primeira vez, depois vim várias vezes mais. E a pintura, ela sempre teve presente, porque eu comecei com pintura. Então eu nunca quis largar a pintura, abandonar a pintura, ela sempre me acompanhou. Então as flores, esses temas todos da pintura, eu sempre, de vez em quando eu volto um pouquinho lá, dou uns passos atrás para recuperar um pouco, porque isso aí faz parte da minha coisa que é ligada às questões afetivas mesmo. Eu sei, para não se perder, né, Jorge? Então, por exemplo, agora no período de pandemia, eu fiquei uns 2 meses pintando. Então tem uma série que eu pintei durante esse tempo. Gente, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma arte atemporal totalmente, que é para a gente olhar e refletir nesse trabalho de figuras que te fazem pensar e que são concretas, mas ao mesmo tempo são abstratas, né, Jorge? Porque não tem nada que... É isso? Não, não é. Não é só isso. Não é só isso. É uma coisa para a gente devagar, que é a função da arte, né? Essa possibilidade de você pensar muitas coisas a respeito, né? De ter esse devaneio, né? Vamos dizer assim. Que é uma função maravilhosa, né? De você ir além. Né? A questão da linguagem é muito... Porque a gente não pode criar uma coisa para você ficar preso dentro dela. Não. Você não pode criar uma prisão para você em termos de linguagem. Então eu sempre procuro voltar uma coisa que eu pensava há mais tempo. Experimentar uma nova. Experimentar uma nova, então você vai à frente, faz umas experiências e depois espera para ver um tempo, para ver se é aquele coisa. E volta lá atrás, lá no passado, para recuperar assim, um sentimento que você tinha, uma coisa que era muito bem ligado à juventude, mas recuperar um pouco daquele frescor e tal, e trazer de novo, né? Então isso aí é importante. Muito muito importante para você não ficar preso, para não se prender na sua própria linguagem. Isso mesmo. Você tem que estar livre, né? Para ir, voltar, avançar, permanecer, estar em todos os espaços possíveis, né? E com esse trabalho maravilhoso, rico, que diz respeito a nós brasileiros, que diz respeito a nossas origens, que nós já falamos sobre isso. E assim, é uma oportunidade fantástica para as pessoas te conhecerem, né? Saber assim, o tanto de coisa que você tem para contar, a essência do trabalho, a forma que se trabalha, como é que se constrói uma coisa dessa. Então assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você, de te apresentar para as pessoas que não te conhecem, né? Que é um privilégio. E mostrar esse espaço de arte, gente, que é maravilhoso, que é único, né? E que nós estamos tendo a oportunidade de ver aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, gente.